diabo quer é que você fique isolado. Não, ó, não fala para ninguém o que nós estamos atravessando, não. Até que chega uma hora que a casa cai. Olá, meu nome é Tiago Barbosa, sou advogado, especializado em direito do idoso, direito de família. Hoje eu estou aqui ao lado da minha esposa, mais uma vez, da Lidiane Vieira Barbosa. E nesse episódio, mais do que especial, eu estou aqui com uma pessoa que eu aprendi a amar, respeitar e ouvir muito, meu mentor espiritual, meu irmão, meu amigo. Essa pessoa é uma referência que indescritível na minha vida, o que ele já fez e vem fazendo. Dário Brunet, prazer recebê-lo aqui nesse episódio. Eu estou muito feliz, honrado também, participando desse podcast com vocês aí. E você que já vai nos acompanhar, que já está nos acompanhando, eu quero que você saiba que existe sim uma saída para o teu casamento, para a tua família. Eu estou diante de uma restauração, eu estou diante de um sobrenatural de Deus. Então, meu conselho, já começo te aconselhando, estreita o teu relacionamento com o Espírito Santo, que ele vai fazer coisas poderosíssimas. Então, hoje o episódio a gente vai tratar exatamente de um tema um pouco mais voltado para o legado do que para a questão jurídica, que normalmente eu gravo aqui, né? Então, o seu Dário, ele tem muito conselho para nos dar aqui. Eu sei o fruto da instrução, de uma boa instrução, de um bom conselho, de você cercar de pessoas que vão te aconselhar, interceder, de amigos certos. E o seu Dário é uma das pessoas que Deus colocou em minha vida e na vida da Lidiane. E a gente vai contar pouquinho dessa história, do que é seguir as instruções, de ser uma pessoa obediente, temente a Deus, e o resultado, os frutos que isso pode ter na sua vida, né? Então, o seu Dário já mencionou aqui, para mim é um prazer. Se hoje nós estamos aqui, né, Lidiane, juntos um do lado do outro, eu acredito a Deus usando o seu Dário como instrumento. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu tenho plena convicção de que Deus me colocou na vida do seu Dário, né, no método Destiny, e foi para restaurar essa família. Na época eu não tinha esse discernimento, né, Lidiane? Eu não sabia o que viria. Mas depois de passado aí quase 8 meses, eu estar aqui ao lado, casado, com a mãe do meu filho, depois de quase 12 anos de separação, é fruto do agir de Deus e, principalmente, seguindo aqui as instruções, as diretrizes desse meu mentor, amigo e irmão aqui, que é o seu Dário. Mais uma vez, seu Dário, sabe que nós te amamos, somos muito gratos pela sua vida. Vou buscar sempre honrá-lo, porque o que você fez não só por mim, mas pelo João Vitor, pela minha família, eu não consigo explanar isso de outra forma, a não ser dizendo o quanto nós somos abençoados por ter te conhecido. Amém, obrigado. Bom, eu quero também dizer para vocês que vocês estão sendo um exemplo de um casal que cumpre as instruções bíblicas. Eu falo que não há mudanças, não há transformação na vida do ser humano se ele não se tornar um praticante da palavra de Deus. É o que vocês estão fazendo. É o que vocês estão fazendo. Vocês receberam a instrução. Toda instrução bíblica, Tiago, Lidiane, ela é seguida de promessas. Olha só, hoje, depois de 8 meses, vocês estavam separados, eu conheci a história inicial de vocês estão aqui fazendo um podcast, já estão transferindo para a próxima geração o que Deus já fez na vida de vocês nesses 8 meses. Então, por quê? Porque eu percebi que vocês estão cumprindo as instruções bíblicas, porque eu recebo e passo para vocês. É uma decisão, porque toda decisão ela mexe no mundo espiritual. Se você decidir cumprir as instruções, Deus vai cumprir as promessas na vida de vocês. É o que está acontecendo. Você imagina, no mundo espiritual, como funciona isso, uma restauração. Né? Eu me lembro que
Você se batizou, né? Batizei dia 29 de setembro. Então, olha só, você está cumprindo tudo que está escrito nos princípios milenares, né, na palavra. E eu repito isso. Quando eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Agora, presta atenção quando eu falo no sobrenatural. Você estava na lista da morte. Deus tirou vocês de lá e colocou na lista da vida. Porque depois que vocês aceitam Jesus, a Bíblia diz que ele transfere você do império das trevas e vai para o reino do Filho do seu amor. É sobrenatural. É sobrenatural. Você imagina, você está na lista da morte, morte eterna. Agora você está na lista da vida eterna com Ele. É um diferencial muito forte. Então, e eu vou dizer para vocês dois que nem todos os casais tomam a decisão que vocês tomaram. Não, vamos seguir essas instruções na risca. Vamos ouvir. Por exemplo, eu acho que, eu estava comentando ainda agora sobre isso, ouvir é um ato de amor. Por isso que eu gasto tempo ouvindo vocês. Porque é importante você investir tempo de qualidade, principalmente nos casais. Isso é uma característica minha. Eu ouço até o final. Primeiro, Tiago e Lidiane, eu digo para vocês que divórcio é uma tragédia. Vocês sabem disso. É verdade. Sim. Divórcio é uma tragédia, afeta toda a descendência. Olha, o divórcio é uma tragédia que não só afeta toda a descendência, mas abre legalidade para o inimigo. Por exemplo, você sabia que para o adolescente, para o filho novo, criança, vou dizer criança também, o pior luto para ele não é a morte, não, é o divórcio. É o divórcio. Ele sofre muito. Tem não sei quantos meses atrás, eu fiz uma palestra para 300 adolescentes. E depois pedi no final para que eles escrevessem uma carta para mim. Eles escreveram. Muitos falaram sobre isso. Da ausência do pai, né? Eles viram o divórcio dos pais, como sofreram. Uma foi para o lado do homossexualismo, outra se cortou. Então, o divórcio abre legalidade. E vocês tomaram uma decisão muito forte no mundo espiritual de voltar a se unir, né? E agora, Tiago, você pode exercer a plenitude da paternidade, porque você agora tem a Lidiane como mulher sábia. 3 coisas que precisa ter na casa, que eu sempre falo, você que está nos assistindo, nos ouvindo. Olha, 3 coisas. Você precisa, primeiro, precisa ter paternidade. 1. Depois, mulher sábia. Número 2. E 3, um altar de adoração. Eu já digo para você que, se você está ouvindo esse podcast, você vai nos acompanhar, eu quero dar um conselho para você. Procure estar do lado dos sábios. Procure conselheiro. Você não pode tomar mais nenhuma decisão, como vocês estão fazendo aqui. Todas as decisões impressionantes, vocês me consultam. É importante isso. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos tem êxito. É só você cumprir os princípios milenares, está escrito lá. É o que vocês estão fazendo, vocês estão no caminho certo. O terceiro, né, o que eu digo, você precisa ter intercessores. Muitas pessoas me dizem, mas como é que eu faço para ter intercessores? Primeiro, se vocês se batizaram, vocês tomaram essa decisão, vocês precisam entender que vocês já têm a marca de Cristo. Vocês já têm a marca de... O que vocês estão fazendo, já transmitindo o que Deus fez na vida de vocês, é muito poderoso, muito poderoso. Agora, o que vocês precisam? Ter os intercessores. Quem são os intercessores? São pessoas que já têm esse chamado de interceder, de se colocar na brecha por vocês. Por exemplo, eu sou um dos intercessores de vocês precisam ter mais. Mas, Senhor, tem misericórdia do Tiago, da Lidiane, do João Vitor e tal. É alguém que está intercedendo mesmo, né? Colocando na brecha por vocês. Eu estou repetindo isso, que é muito importante você entender. Tem muita gente que me pergunta, pastor, como é que eu quero procurar intercessor? Então, eu volto a falar. Você já tem a marca de Cristo, né? Sim. Você tem a marca de Cristo, você tem o Espírito Santo.
quem pode te ajudar? Quem é que vai lembrar você? Quem são os intercessores? É o Espírito Santo. Sim. Eu comecei a falar para vocês que o Espírito Santo é a nossa maior fonte de ajuda. Querido casal, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, querido, eu vou te dar um conselho muito forte, né? Como o Tiago Barbosa falou, esse é um momento de conselho, né? Esse episódio aqui é mais de conselho. Diante de uma restauração de casamento, diante de mudanças e transformação, coisas novas que estão surgindo, né? Novos começos. Exato. E muito desse episódio é para você que está com problema familiar também ainda, que ainda está brigando, está na dúvida se separa ou não separa. Então, isso é tanto para quem já está em processo de divórcio, que pode haver restauração a qualquer momento. Sempre é um momento de você colocar isso em oração. Meu casamento restaurou 11 anos depois. Então, serve tanto para você que já está separado, quanto para você que está em casa brigando, pensando em separar. Então, reflita. Como o pastor Dário já nos mencionou aqui, as consequências de um divórcio, não só para vocês, no mundo espiritual, mas principalmente para o seu filho, né? Nós já falamos em um episódio anterior, né, sobre a ausência de paternidade. Eu posso fazer uma pergunta? Thiago? Pode, claro. Perguntar a Lidiane. Fazer uma pergunta importante. Como é que é uma mãe solteira? Excelente pergunta. Como é que é uma mãe solteira? Quais as dificuldades, as adversidades? Como é que você fez para chegar até aqui com o João Vitor? Foi tranquilo isso? Quando se fala já em divórcio, já não é nada tranquilo. Vem um peso não só para a criança, mas para a família em geral. E como mãe, você tem que pensar sempre em colocar a criança em primeiro lugar. O que passou pela minha cabeça? Eu tinha que ser e passar para ele, né? Foi o que a gente já havia comentado, né? Da nossa caminhada. Eu fiz questão de ser um dos melhores amigos do pai do meu filho. Sempre falar bem dele, isso era para mim, apesar das nossas dificuldades, não foi mil maravilhas. A gente teve muita dificuldade no decorrer, mas ele podia não passar, às vezes não buscar, mas eu falava, seu papai herói está vindo. Nunca passou pela minha cabeça traçar outro perfil do pai dele, porque um pai merece honra, né? Merece muito respeito. Eu acredito que do outro lado dele também, do Tiago também jamais teria essa... Né? A gente tentou ao máximo não deixar o papel de pai e mãe interferir nas questões da separação do casal. Sim, né? sim. E isso fez muita diferença na nossa vida, porque no decorrer, teve exemplos em escola, né, onde haviam palestras e o João Vitor levantava o dedo e falava assim, alguém quer participar? Ele sempre levantava, os meus pais são separados, mas eles são muito amigos. Meu pai dá presente para minha mãe no dia do aniversário dela. Que coisa. E chamavam ele e falavam, nossa, e os amigos falavam, minha mãe e meu pai não são amigos, eles não se falam, sabia? Então, quando ele voltava com esse episódio para dentro da minha casa, eu falava como está valendo a pena qualquer esforço, né? A nossa aproximação, para mim, começou a ser prioridade, né? Mesmo eu casando de novo, ele também tendo outra família, mas a gente botava em prioridade a questão do desenvolvimento do nosso filho, que isso é muito importante, que já teve um baque da separação, então a gente ficar distante ainda era outra coisa que ele ia carregar, né? E pastor Dário, e ter essa intercessão, né? Hoje, né, o senhor é o nosso intercessor assim muito grande, que é nosso ouvinte, que você tem que ter uma pessoa para ouvir, para nos definir, né, direcionar. Nós tínhamos a primeira babá do João Vitor, ela era cristã, né? A primeira babá do João Vitor era cristã. E quando ela pediu para sair lá de casa, que ela falava, Diana, a melhor coisa que teve foi trabalhar na sua casa, que seu filho é uma bênção, eu estou saindo porque eu preciso montar uma igreja. Mas eu saio com uma fotinha, ela saiu com uma fotinha nossa. Quantos anos ela ficou lá? Ela ficou, quando o João Vitor fez 6 anos, ela ficou mais ou menos 5 anos e meio conosco.
E ela montou a igreja dela, e quando ela agora, depois de muito tempo, né, esses dias atrás, quando a gente retornou, que eu comentei que nós havíamos voltado, ela falou que ela vinha sempre orando por isso. Então, isso para a gente foi o que o senhor falou, tem que ter não só intercessor, vários, né? Verdade. Quem conhece a nossa família, e Deus é tão poderoso, Deus é tão família, que no decorrer dessa nossa caminhada, a gente teve várias pessoas, né? Não só esses intercessores, mas nosso próprio filho, quando ele entrava nas igrejas, ele sempre pedia essa bênção. Eu queria muito meu papai e minha mamãe. Ele já era o intercessor de você. Já né? era o principal. Que tremendo. E as orações dele, eu acho que é tudo no tempo de Deus, né? Claro. Acho que no momento que eu acho que ele pensou que Deus, depois de 11, 12 anos, não pudesse Que alegria que ele deve orações estar. dele, ouviu. Ele está numa alegria tremenda de ver. Ele tem plena convicção de que foi Deus que uniu. Não, você entende que há um poder na intercessão? Sim. Você vê uma babá, uma mulher de Deus que intercedia diariamente por vocês, e hoje você imagina a alegria dessa mulher sabendo que ela foi recompensada também, em ver uma família restaurada, né? E o João Vitor, né, nós conhecemos o João Vitor, eu via assim, a sinceridade do João Vitor, o crescimento que ele tem espiritualmente, né? A sabedoria. Então, eu atribuo tudo isso que está acontecendo também pelo poder da intercessão. O que aquela mulher fazia lá no passado, até no secreto, né? Eu falo muito secreto. Hoje Deus está recompensando vocês publicamente. Até vizinha da Lidiane orava. A gente descobriu depois dessa nossa, né, da nossa restauração, do nosso casamento, pessoas que oraram a vida inteira. Para alguns falaram Quantos assim, eu intercessores? já sabia que isso ia acontecer algum dia. A gente ouviu isso de várias pessoas que já falaram que isso um dia ia acontecer. Né? Então a gente teve a sua vizinha Aparecida, né, também, né, que falava, que sempre orou, que sabia. Então depois a gente descobriu, porque muitas vezes você tem intercessores que você nem sabe que estão intercedendo Verdade, por você. verdade, não. Eu não sabia. Acontece comigo também. Muita gente está orando por mim, por a gente, eu não sei. Bom. Mas uma coisa que eu também vou apontar aqui, que eu achei muito interessante, foi, mesmo durante a crise de vocês, né, as situações difíceis, vocês não tiveram sabedoria para se relacionar, para que não afetasse mais a vida do filho de vocês. Porque num divórcio, principalmente litigioso, a guerra é muito intensa, destrói mais ainda a família. O divórcio, como eu falei, já é uma tragédia. Agora, você imagina, né, a ausência, porque a ausência é o distúrbio, lógico, afeta os filhos. Agora, você imagina como vocês se mantiveram como amigos, né? Você honrando ele, mesmo separado dele, honrando, não, você tem que honrar o pai, né? Eu acho que o somatório de tudo isso que vocês fizeram, hoje Deus está recompensando vocês publicamente também. Foram detalhes bem pequenos, mas como eu ouço muitos casais, e eu percebo uma coisa, na primeira confusão, um já começa a arrebentar o outro, né? Essa expressão. Começa a falar mal, denegrir mais para o próprio filho, que isso é uma coisa que fere para o resto da vida. Sim. A falta de sabedoria e de inteligência. Então, vocês tiveram esse momento de sabedoria e de inteligência. E para ver hoje, na verdade, pelo que eu percebi, o João Vitor não tem também tantas sequelas. Ele não tem tantas sequelas. Não. Entendeu? Porque ele tinha um pai parcialmente presente, tinha sua presença, vocês estavam sempre juntos. Sempre. Comemoramos o aniversário de João Vitor juntos. Mas eu acho que o mais forte para mim, como eu falei, que eu vou repetir para você aqui, o poder do secreto, foi realmente dessa babá. E do próprio João Vitor. Não, e do próprio João Vitor. Mas tudo começou lá. Começou com ela. Começou lá. Ela intercedendo, né? E eu acho que há um poder na intercessão. Não tem como Deus deixar de atender. Você imagina, ela não era da família de vocês. Não era nada. Era apenas uma babá que foi lá para tomar conta do filho. Mas ela tinha um peso no coração dela. Então, eu acredito muito. Por isso que eu estou falando, você casal que está nos assistindo, você precisa ter esse kit de sobrevivência
que é amigos, conselheiros e intercessores. Isso, seu Dário, e o cuidado tem que ser maior, inclusive, dentro essa questão de se elogiar, admirar na frente cada um para o filho, é importantíssimo quando o pai está presente também. Porque, às vezes, brigar dentro de casa, e eu que já atuei em alguns processos de separação, e me doía muito, eu nunca gostei de lavar roupa suja. Na minha advocacia, quando o processo era litigioso, que eu tinha que intervir, eu era mais técnico. Para mim, não interessava levar para o juiz aquelas discussõezinhas do dia a dia besta, não quer separar tudo. Mas me relatavam muita coisa. E, muitas vezes, desabonar, passar por cima um do outro na frente ou falar mal na frente um do outro. Então, a gente, mesmo separado, a gente tinha um cuidado de buscar elogiar. Tivemos nossas discussões, ele já presenciou, claro, alguma coisa. Mas a grande maioria das vezes, a gente exaltava o papel. Uma coisa é o Tiago, como foi marido, mas o Tiago pai, a Lidiane mãe. Isso a gente sempre exaltou para onde foi. E era até muito admirável. Isso chegou a causar ciúme em outras pessoas. Entendeu? Porque a gente, mesmo separado, se elogiava. E, às vezes, as pessoas se incomodavam um pouco com isso. Imagina o que eles pensavam. Ou incomodava também, que foi o que a gente comentou. Tomar muito cuidado, o que o senhor vem falando é um peso bom, muito, muito, muito bom, que é cuidado com quem se acaba escutando, porque falavam assim... Quem se aconselha. Os conselhos geralmente eram, tá errado, você tem que... você tem que determinar o dia, você tem que cobrar uma pensão, sendo que... Tem que entrar na justiça. Sempre foi, e aí eu me recolhia e eu preferi escutar o lado do meu filho. Tá bom, nunca houve uma ação judicial? Não, nunca houve uma ação judicial e outra, nunca teve... Nem no papel. Ele chegou o João Vitor já chegou com os coleguinhas dele da escola, já chegou a falar assim, mamãe, meu amigo, eu quero ficar igual meu amigo. A mãe dele busca um dia e o pai dele busca no outro. Aí eu tinha que explicar, filho, isso é guarda compartilhada e nós não precisamos disso. Mamãe e papai, quando seu papai quiser te ver, você liga para o seu pai. Então, a gente não tinha dias específicos e também não tinha valores. Assim, o que dava, ele ajudava até mais. Foi o que a gente já comentou. Isso não é que vai valer isso para muitas pessoas, mas... que toque no coração, às vezes até antes de entrar na justiça, né, procura conversar mais, pensar mais, né, colocar um pouco Deus no coração, não materializar tanto, porque é uma criança que está ali, né, sendo, né, usada muitas vezes, protagonista da história, né, de situações adultas que tomaram tiveram que tomar essa decisão. Então, estruturas familiares, quando eu cogitava, a gente pensava um pouquinho. Então, a comunicação, como o senhor sempre falou, é para toda a área da vida. Fator importante a comunicação. O fator mais importante é a comunicação. E eu vejo, assim, Tiago, que o número de divórcio tem aumentado muito no Brasil. E isso me assusta porque eu sempre falo do tripé do casamento, que as pessoas, às vezes, não sabem tratar. Aí tem aquele aspecto, né? A pessoa fica isolada, não quer contar as crises, né? Por exemplo, às vezes eu pergunto a um casal, quem tem acesso ao coração de vocês? Ninguém, estão sozinhos. Com quem vocês compartilham as crises do casamento? As crises financeiras, quem tem acesso a vocês? E eu descobri... assim, como eu falei, do tripé, né? 3 pilares que acabam culminando realmente no divórcio. Primeiro é a comunicação, como nós estamos comentando agora, né? A comunicação, para mim, eu botei no número 1, porque para mim é fator preponderante para um casamento saudável. Então, a comunicação, você vê, poucos maridos querem ouvir até o final a esposa. Eu ouço casais mais de 30 anos, ou 40, sei lá, mais. E eu resumi nesse tripé. Os problemas maiores, comunicação. Como eu falei com vocês, o cara não quer ouvir a esposa, o cara consegue matar o sonho da esposa. O cara não libera a palavra de afirmação para ela. Olha quantas coisas. Na verdade, não prioriza a esposa.
E aí o problema, a comunicação, ela fica cortada. E às vezes, seu Dário, está ouvindo a amiga que nem resultado tem ali, uma amiga que é solteira ali, ou comunicando, buscando conselho errado. E, né, e às vezes ouve a amiga. Sim. Ou eu ouço o meu amigo, Verdade. mas não ouço minha esposa. Verdade, verdade. Não, isso é comum, é muito comum. Agora, existe outro aspecto também que eu falo muito sobre isso, que é a ausência. Por exemplo, tem homens que começam a trabalhar 7 horas, só voltam para casa às 10 horas. É como eu falo, que às vezes tem homem em regime semiaberto. Regime semiaberto, não é isso? É. Mas é verdade. Então, olha só, a ausência dele é distúrbio para a esposa. Aí é cortada a comunicação. O cara, quando chega, já está cansado, esgotado, estressado, não vai ouvir ninguém. Aí a mãe vem, não, mas o meu filho fez isso, nosso filho fez isso. Ele não está nem aí, que está cansado, esgotado. Isso aí, e aí eu chego à conclusão que esse fator de comunicação, sim, é um problema grave que afeta muitos casais. Quer dizer, quando você falha na comunicação, até o sexo você falha. As finanças. Entendeu? Então, eu coloquei nesse tripé, primeiro, a comunicação. Depois, eu coloquei as finanças. Porque casamento é uma sociedade. Eu sempre falo isso, né? Se você não falar tudo para o teu sócio, vai quebrar a empresa. Por exemplo, você não pode tomar nenhuma decisão, você que é marido, você é esposa, está nos ouvindo, nos assistindo, você não pode tomar nenhuma decisão sem falar com o seu cônjuge, senão quebra. Eu posso fazer isso porque isso é inteligência, é sabedoria. Você vê, eu tenho um livro que fala até que as dívidas nos separem. Porque, por exemplo, se você não é um bom administrador, como eu nunca fui um bom administrador, na minha casa, de parte financeira, eu deixava com a minha esposa. E administrava muito bem. Então, existe coisas que você não é obrigado. Não, mas ela tem a sua esposa. A Bíblia diz que ela é a sua ajudadora. Ela é a sua ajudadora. Sim. Entendeu? Então, ela vai te ajudar. E muitos homens, infelizmente, não entendem. E aí, quando você vai ouvir o casal, fala assim, meu marido está sempre enrolado financeiramente, está sempre quebrado. Porque tem fase... Todo mundo passa por fases difíceis nessa vida. Não tem como. Quando, às vezes, o casal fala para mim, eu pergunto, como é que você está? Não, estou bem, está tudo bem. Então, tem alguma coisa errada. Então, vou me aconselhar com você, se está tudo bem. Porque eu nunca vi isso na minha vida, 100%. Mas depois que você começa a ter um relacionamento maior com esse casal, você vai ver a gravidade do casamento. Como está? O casamento está para romper. Então, eu comecei a entender que a segunda situação de divórcio forte são as finanças. Entendeu? O cara não sabe tratar das finanças, porque existem 3 estabilidades que precisa ter no casamento. Primeiro é a estabilidade financeira. Quantas mulheres falam para mim, meu marido esse ano... no ano passado nós viajamos nas férias, esse ano eu não posso viajar, eu não posso comprar isso, eu não posso comprar aquilo. Isso vai gerando um problema grave, não só para a mulher, mas como para os filhos também. Sim. Há uma estabilidade. Então, o casal precisa ter estabilidade financeira. Logicamente, a estabilidade emocional. Você vê uma emoção de homem gritando com a mulher, uma emoção de mulher gritando com o homem. Né? Isso... é um problema, esse é o segundo problema mais grave que eu vejo. Muita crise, muita situação difícil e não tem com quem compartilhar. Esse que é o problema. Aí o problema fica daqui a pouco, aí vem o inimigo, aí faz a festa. Porque você não tem... Por exemplo, todas as crises que eu tive no meu casamento, eu tinha alguém para me compartilhar. Isso é sabedoria. Nós estamos fazendo terapia, cada um tem o seu terapeuta, Gente, ajuda o guia espiritual. Eu vou falar uma coisa para você. Eu estou na terapia até hoje, isso é inteligência. Se você tem problema no coração, você vai no cardiologista. Hoje eu tenho problema nas emoções, né? Eu estou terminando um luto, e eu sei como é que é difícil. Agora, imagina o casal que não faz terapia. Sinceramente, eu me preocupo com isso. Porque as crises são muito grandes. E o último, também, que afeta muito o casal, é a intimidade, é o sexo. Né? E eu entendo que, primeiro, você fazer sexo antes do casamento é pecado. E o não fazer no casamento também é pecado.
Entendeu? Então, existem algumas coisas que afetam muito o casal. Mas, às vezes, o casal não tem com quem compartilhar. Aqueles que eu falei, né? Os amigos, os conselheiros. Então, por isso que o divórcio aumenta muito. Porque eles estão isolados. E tudo que o inimigo quer, tudo que o diabo quer, é que você fique isolado. Não fala para ninguém o que nós estamos atravessando, não. Até que chega uma hora que a casa cai. Ontem nós conversamos um pouco sobre esses aspectos, né? Então, eu sei a importância disso porque me acalma. A pessoa, quando ela quer guardar até os seus pecados, né? Essa semana o seu Dário me explicou um pouco sobre pecados ocultos, né? E carrega, não põe para fora, não leva para alguém para tratar. Você pode carregar isso durante anos e acarretar num divórcio. É verdade. Que é uma causa muito forte isso. Eu sempre falo isso porque, assim, na verdade, eu dou ênfase que todo casal precisa de uma cobertura espiritual. Outra coisa, Tiago e Lidiane, o que dá segurança espiritual no matrimônio é você estar debaixo de uma autoridade espiritual. Por exemplo, eu não faço nada sem falar com o meu pastor. Por quê? A Bíblia diz que ele vela pelas nossas almas. Então, gente, desde o momento que eu cumpro as instruções bíblicas, Deus vai cumprir as promessas. Por exemplo, eu viajo muito pelo Brasil e tal, eu não vou a lugar nenhum sem falar com ele. Tem que dar satisfação de tudo? Não. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou me submetendo a uma autoridade espiritual. Porque os homens fortes, o casal forte, precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Às vezes tem uma crise, uma situação, quem eu vou falar? Vou falar com o meu pastor. No momento que eu estava vivenciando de luto, gente, o tempo todo eu tinha apoio espiritual. Isso foi me ajudando bastante a sair do luto. Você está entendendo? A importância, casal, de você ter uma autoridade espiritual. É importante. Você lembra como é que a gente conheceu o seu Dário? Lembro. Vamos lá. E como o seu Dário fala, como a gente fala assim, vocês vão comentar, né? Foi pouco tempo, né? A gente fala assim que foi durante 6 meses que a nossa vida deu essa reviravolta. Por quê? A gente vem sendo acompanhado, os dois, né, acompanhados. A gente, pela primeira vez na vida, nós estamos na terapia, estamos tendo mentores, intercessores. Então, que bom. Infelizmente, caminhar sozinho não é a saída. Até para os seus projetos de vida, um dos maiores projetos, né, que Deus é família, né? Então, para a gente poder seguir qualquer projeto, você tem que estar bem direcionado. A casa em ordem. Tem um mentor tem um mentor aqui na minha frente que usa muito essa palavra, coloca a casa em ordem. O maior presente que o Tiago... tudo começou, né? Para lembrar que como o pastor Dário entrou na nossa vida, foi um presente de uma viagem como amigos. Eu, Tiago e João Vitor, que era sobre o empreendedorismo, né? O método Destiny. Que é do Tiago Brunet, filho do seu Dário, aqui do seu Dário. Foi para esclarecer, né, como é empreender também e estar dentro dessa área também, não empreender dentro dos princípios milenares, isso, meu bem. E no momento que estava ocorrendo a imersão, tivemos várias atividades as quais a gente tinha que se separar, a família tinha que se separar. E dentre esses exercícios, a gente nunca voltava sozinho, voltava com 2, 3 casais, e eles queriam entender como estávamos ali, éramos uma família, mas éramos amigos. E a gente é mais amigo. Não, fizeram a pergunta, quem está solteiro aqui? O Tiago gosta de fazer essa pergunta no método Destiny. Aí, de repente, eu levanto a mão e a Lidiane também. Eu falo, mas eles não são um casal? Estão levantando, os dois estão solteiros. E nessa caminhada, num dos intervalos, a gente somos amigos. E o João Vitor também, meus pais são amigos, né? Isso já estava sendo na cabecinha deles, isso já de fato já sempre foi verdade. Nós passamos teve um intervalo, então nós passamos para dar uma olhada nos livros. E um dos livros, na hora que a gente passa na mesa, o pastor Dário estava presente,
E Eu fui olhar o livro Gerações. nos aproximou, e também quando a gente comentou sobre, né, nós somos uma família de amigos, ele, acredito que já acendeu um farol. E ali eu acho que com a intercessão dele, não tínhamos conhecimento assim, né? Espiritual, né, do que estava acontecendo. Isso, mas dali eu sei que ele começou a trabalhar essa unção. Acredito muito no poder de Deus nessa. Porque, como eu digo, tudo na nossa vida acontece em dia comum. As coisas de Deus acontecem em dia comum. A gente acha que planeja. É verdade. E aí Deus estava falando, vocês não nasceram para ser bons amigos. A partir de hoje, né, vocês serão uma família. Tá errado isso aí. E foi a base de repreensão. Tem pessoas que não aceitam uma repreensão. É verdade. Para a gente evoluir, eu falo que dói você admitir que está errado. O orgulho, o ego, às vezes nos cega. E o seu Dário ali me pegou, me cercou em algum momento, eu não esqueço isso. E, por ser até da Marinha, bem objetivo e direto, falou uma verdade que me entrou muito forte no meu coração, na minha mente, eu não esqueci ele. Não estou entendendo que bagunça é essa aqui, mais ou menos. O que você está esperando para estar com ela? Não estou entendendo que amizade é essa. Foi assim, meio duro. Eu fiquei até sem saber o que eu respondo. Eu fiquei engolir assim. E depois eu fui parar para analisar. A partir dessa repreensão, isso me abriu os olhos. Eu comecei a analisar isso porque estávamos viajando como amigos, estava no hotel, eu, a Lidiane e o João Vitor, e a partir dali eu comecei, dentro do meu coração, a olhar a Lidiane de uma forma diferente. Falei, gente, eu conheci esse pastor Dário, que pai do Tiago, me falou esse negócio, está me incomodando. E eu já estava no processo de leitura bíblica, de conversão, de entrega para Deus, então eu acordava muito, ia muito para o lugar secreto, eu acordo muito de madrugada, esse período eu acordava ainda bastante, inclusive. E nessas madrugadas eu orei, né, e com aquela palavra dele no coração, o que eu estava esperando para poder tomar uma atitude de ter uma família. E eu sempre quis isso. E ali, eu nunca nem comentei isso com você, né, Lidiane? Eu acho que eu nunca tinha comentado isso com ninguém, me veio agora essa vontade de falar isso nesse momento aqui para vocês, que aquela repreensão marcou muito. Quando você está com o coração aberto, você tem Deus e está disposto a mudar, e eu estava entregue, não satisfeito com a minha vida, eu sei onde eu estava, né? 8 meses atrás eu estava atravessando um deserto, então eu estava com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Eu ouvi aquela repreensão e tomei a decisão de obedecer. A obediência é um princípio muito forte de se obedecer a Deus, e isso agrada. Num primeiro momento é pesado, é um fardo, você se cerca de incertezas, porque eu falei, gente, eu tá brotando esse amor, agora eu tenho que tentar conquistar a Lidiane, eu tenho que tentar ver como é que foi, mas tudo muito rápido, tudo parece que conspirou a nosso favor, né? Porque essa história já teve, e agora lembrando aqui, fazendo toda essa recapitulação da nossa babá intercedendo, do João Vitor intercedendo, outras pessoas já vinham intercedendo. Quando você está aberto para receber Deus, e eu estava naquele momento, minha vida mudou, e tem mudado as pessoas ao meu redor, e eu estou aqui agora, até me emociona um pouco, porque Deus pode falar em qualquer lugar, e eu tenho certeza que naquele dia, naquele momento, eu acho que o seu Dário lembra de uma frase, eu estava indo para o método Dash, e naquela época talvez eu não tenha, o seu Dário, tanta certeza como hoje eu tenho, mas eu te disse uma frase muito forte. Eu tinha ido lá, talvez por um vídeo, né, do seu filho, do Tiago Brunet, mas eu lembro que no dia seguinte, quando você me fez essa repreensão, eu fiquei pensando e te encontrava toda hora, sem querer eu me esmarrava no seu Dário toda hora, e naquele momento ali eu falei, seu Dário, eu tenho a impressão que Deus me trouxe aqui, não foi para ver o Tiago Brunet, mas foi para me conectar com o senhor, seu Dário. Eu acho que era para eu te conhecer. Eu me lembro. Você se lembra disso? Me lembro perfeitamente. E eu estava com a razão.
porque não que tirando o mérito dos seus filhos, porque o Daniel é meu mentor, o Tiago me levou até lá, mas a palavra sábia de alguém que já viveu muito, que tem muito contato, intimidade com o Espírito Santo, era aquilo que eu precisava ouvir. Me faltava esse pilar Deus na minha vida. A inteligência me levou até um certo ponto, mas ali, através do seu Dário e daquela repreensão, minha vida mudou completamente, porque ali eu tomei a decisão de obedecer e seguir e ter uma pessoa para estar me direcionando. O seu Dário me recebeu de braços abertos. Então, eu vejo assim, né, você que está nos assistindo, né, você que vai ver esse podcast, você entendeu que eles seguiram as instruções e Deus agora só está cumprindo as promessas. Tudo que Ele prometeu, desde lá no passado, né, desde a babá, né, tudo que foi feito no secreto, Deus vai recompensar vocês publicamente muito mais. Eu creio que vocês vão ser bênção para muitos casais que ouviram também, que sabiam das instruções, só que eles não caminharam em cima da palavra. Porque é como a palavra profética, né? Eu sempre digo que a palavra profética, ela não tem data de validade, mas ela vai acontecer quando você caminha em cima dela. Sim. Então, você imagina quantas vezes aquela mulher liberou a palavra sobre vocês, sobre o João Vitor. E a palavra se cumpriu. Verdade. Então, assim, é muito importante você... Não adianta você só ouvir. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele está dizendo algo muito forte. Sede praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. E tem um outro em Mateus 7, 24, diz: e todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente, homem sábio, que edificou a casa sobre a rocha. Como é que esse homem edificou a casa sobre a rocha? Eu quero aproveitar para você falar 4 ações que vai mover o sobrenatural de Deus na tua família. Primeiro, oração, que vai liberar a visitação de Deus, né? Orar é você falar com aquele que já conhece o teu futuro, né? Sim. Depois tem o jejum. Eu falo que todo casal precisa pelo menos uma vez por semana jejuar, nem que seja uma alimentação, porque o jejum libera poder. O jejum abre os olhos espirituais, porque muitas pessoas falam assim: mas meu marido é muito difícil de se converter, meu filho, minha mulher. Não. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Mas quando você começa a jejuar, teu pai se converte, tua mãe se converte, teus filhos se convertem. É assim que funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual é legal. E a terceira coisa que eu falo, que é esse homem que edificou a casa sobre a rocha, tinha na casa dele, tinha oração, tinha jejum, tinha adoração. Porque a adoração atrai milagre. Você precisa encher a tua casa de adoração. Então você vai ver que as tempestades vieram naquela casa, naquele casamento, né? A Bíblia diz que desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, veio com impacto sobre a casa e a casa não caiu. Ela não caiu por isso. Tinha oração, tinha jejum, tinha culto familiar. Olha só quantas coisas tinha. Então, como você falou no início, os céus conspiram sim ao nosso favor. Você imagina que você tem um Deus todo-poderoso, você imagina, criou os céus até... Deus só faz coisas grandes. Tiago, deixa eu aproveitar e falar uma coisa, falando em tudo que vocês vivenciaram. Esse ano eu estou lançando uma campanha nacional que chama 2025, o ano da paternidade. E qual é o meu clamor? Pai, não saia de casa. Você sabe, pai, que o inimigo está dando o melhor dele para tirar você de casa. Porque ele sabe que se você sair de casa, seus filhos vão perder a proteção, a provisão e o destino profético. Pai é a voz que dá destino. Verdade. Glória a Deus. Lidiane, alguma outra ponderação? Eu estou muito feliz, né, de ter compartilhado esse momento tão importante, né, importante para quem nos cercam, quem também, né, vai vivenciar a nossa história, porque é linda, é bonita. Eu vou prefaciar o livro de vocês. Vai. Eu vou prefaciar, não, fica tranquilo, eu vou prefaciar.
Eu conheci a história, eu posso escrever. Só tem autoridade nesse assunto quem compõe a história. É né? parte dela. É. Vou assinar lá, vai ser. Mas você sabe que o livro, eu sempre motivo as pessoas a escrever livro. Porque uma vez eu estava com uma dificuldade de entender alguma coisa, e eu estava lendo um livro, era até um livro sobre, acho que é Batalha Espiritual. E a minha dúvida eu resolvi ali dentro daquele livro. Então, existem livros, né, mas você contando a tua história, o que aconteceu, o que Deus fez, né? E eu creio, você que está nos assistindo, 2025 vai ser um ano de novos recomeços. Sabe? Glória a Deus. Vai ser muito importante você começar, a partir de hoje, a acreditar no poder sobrenatural de Deus. Aliás, se acostume com essa palavra sobrenatural. É o que Deus quer fazer na tua vida. Assim como fez na vida do Tiago e da Lidiane. Sim. Olha só, depois de muitos anos, restaurar, exercer novamente a paternidade. Olha que coisa tremenda está acontecendo. Como o Tiago sempre fala, chegou o momento de você botar a tua casa em ordem. Coloca a casa em ordem. Esse é o meu conselho. É verdade. Que se você seguir, se começa com Deus, né, colocar Deus como centro, né, no meu caso foi isso, e se cercar, como você viu, todos os conselhos aqui do seu Dário, basta você assistir esse episódio algumas vezes até fixar e ser um praticante. O Dário já deu o caminho aqui, né? Então, siga as instruções, né? Se a gente tiver que colocar a casa em ordem, basta seguir as instruções aqui feitas. Eu quero só terminar com um conselho, já está na hora. Quero terminar um conselho. Antes de dar esse conselho, eu queria perguntar a Lidiane, qual é a sua atividade secular? O que você faz? Hoje, eu sou professora. Sou professora da Secretaria de Saúde do DF. No momento... Vocês moram em Brasília? Moramos em Brasília. No momento não em sala de aula, mas como apoio de uma direção de escola. Sim. E começando a empreender na área, né? Eu tenho uma loja, a gente está começando a ter uma loja, né, de roupa feminina. E qual o conselho que você daria para uma pessoa que está começando o empreendedorismo? O que você... buscar, primeira coisa, buscar conhecimento. Que é o que a gente está fazendo. A gente deu uma prioridade na nossa área sentimental, esperamos agora, né? A gente vem seguindo, como eu falei, mentores, viemos fazendo nossa terapia, como a nossa própria terapeuta falou. A gente estava com várias gavetas abertas e nenhuma solucionada. Então, fechei quase, né, todas, deixei só uma aberta, que foi do nosso casamento. Finalizamos esse propósito, né? E o que a gente veio fazer, né, em São Paulo agora? A gente veio para o Norte Certo, que foi um empreendedorismo de uma forma diferenciada. Fizemos o método legado do seu Dário. Tem o legado também. Você precisa participar do nosso método legado. O método legado viemos como casais, depois ele trouxe nosso filho. João Vitor também fez. Foi muito importante. João Vitor já até participou do legado, ele mesmo já falou no legado. Já falou lá, já. E buscar conhecimento em primeiro lugar, para não tem como entrar em nenhuma área sem ter já um suporte. É verdade. Né? Então, eu venho agora entendendo, né, apesar de gostar e tudo, mas gostar não chega a ser o suficiente. Né? Então, o conhecimento ele é fundamental. E como o senhor falou, 2025 sendo bem planejado, como já tem... a gente vem que será um ano próspero. Então, aquele que vem com uma carga boa, né, de conhecimento, mentores, muita sabedoria, emocional, com a casa em ordem, você pode ter certeza que será seu ano. Que bom. E qual o conselho que você dá para pessoas que estão realmente vivendo uma tempestade no casamento, estão prestes a separar? Eu creio que procurar pessoas para te orientarem na parte, como mencionou, não só na parte espiritual, emocional e até profissional, porque muitas vezes, como o seu Dário falou, o assunto é finanças, né? É a gestão ali da família, né? A gestão como um todo, né? Gestão do tempo, a gestão financeira, a administrativa, a sexual. Então, vamos colocar a palavra gestão familiar. Como é que anda a sua gestão familiar, né? Como um todo.
e buscar mentores para cada área delas, né? Tem uma terapia para as emoções, tem um mentor financeiro, eu tenho aqui a Raquel Mendes, até é uma flecha aqui do Daniel também, tem nos orientados, então você tem que se cercar de mentores de cada área, mas antes mais nada, eu volto a repetir, o principal foco é a mudança interna que você tem que ter. E se eu tiver que atribuir para qualquer coisa, seja para a área profissional ou para a área pessoal, ao invés de apontar o dedo para as outras pessoas mudarem algumas coisas, se transforme em você mesmo. Busque sempre se melhorar, que as pessoas ao seu redor vão seguir isso, essa mudança. Você vai inspirar. Seja o exemplo de um resultado prático daquilo que você fala. Muito que me preocupa é ser aquilo que eu sou de verdade. Seguir o princípio da verdade, para mim, é muito importante. Seja verdadeiro com você, com seus sentimentos, seja gentil com você, seja amoroso com você, porque aí você vai conseguir transmitir isso para a pessoa do seu lado, para a sua esposa, para os seus profissionais, para o seu sócio. Então, se eu tiver que falar alguma coisa, busque a sua mudança. Busque a sua melhor versão realmente. Isso só é possível através de muita coisa. Com Deus, com oração, com todas as orientações aqui que o seu Dário passou. Amém. Então, eu deixo um conselho. Posso orar depois? Podemos orar, claro. Eu deixo um conselho para você, muito importante. Três conselhos. O primeiro é você estreitar o teu relacionamento com o Espírito Santo. Deus não tem favoritos, Deus tem íntimo. Você precisa ser íntimo do Espírito Santo. Porque quanto mais intimidade você tiver com Ele, mais revelação vai... O Espírito Santo, ele vai te revelar os próximos passos. O Espírito Santo vai dizer para você, não assine esse contrato. O Espírito Santo vai te falar para você, não ande mais com essa pessoa. Então, o Espírito Santo é a nossa maior fonte de ajuda. Então, você tem que estreitar o teu relacionamento com o Espírito Santo. Isso é um. Segundo, gasta tempo no secreto. Porque no secreto você vai receber informações privilegiadas dos céus. Na verdade, quem governa a terra é os céus. Por isso que você tem que ser íntimo. Eu sei que você não conta seus segredos para qualquer um. Ou conta? Não conta, não. Então, Deus quer contar os segredos dele para os íntimos também. Então, você imagina você ser íntimo. A Bíblia fala de Enoque, o homem que andou com Deus. Andou com Deus. Ele tinha a família dele andando com Deus. Muito importante. E o terceiro, realmente, como o Tiago falou, eles estão chegando aonde chegaram hoje, nessa fase de restauração, porque eles entenderam que mudanças e transformação só acontece quando você se torna um praticante da palavra de Deus. Quero orar. Pai, quero bendizer o teu nome primeiramente pela vida do Tiago Barbosa, da Lidiane Barbosa, um casal que tomou uma decisão de mudanças. Um casal que chegou um dia, um momento de grande decisão também no mundo espiritual. Decidiu viver em novidade de vida. Decidiu recomeçar. Por isso eu digo para você que está nos assistindo, chegou a tua vez, chegou a vez da tua família, chegou a vez do teu matrimônio. Assim como aconteceu com eles, vai acontecer com vocês também. Eu ministro a graça de Deus sobre esse matrimônio, sobre esse casamento. Eu ministro a graça de Deus sobre o João Vitor. Pai, toma ele nas tuas mãos, aonde ele estiver. Abençoa todos os filhos. Você que está nos assistindo, eu decreto um novo tempo, eu decreto uma nova estação chegando sobre a tua vida, sobre o teu casamento, e é uma estação de milagre. Eu te abençoo para viver um novo tempo, uma nova história sendo escrita a partir de hoje. Receba isso no teu espírito, aumenta o teu nível de fé, porque o que Deus prometeu na tua vida ainda esse ano, vai acontecer ainda esse ano. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Seu Dário, não sei como agradecer mais uma vez, não sei como. Foi um prazer enorme. Estou feliz de estar aqui com você. Feliz. Muito feliz. Nós, mais ainda, eu acho que o pessoal que está nos assistindo, talvez este seja um dos episódios mais importantes que eu iria gravar logo no início aqui de um projeto, mas não tenho a menor dúvida que
esse aqui é marcante. Mais do que... Eu sei que vão vir outros, vamos poder te ajudar sempre, mas esse é um episódio especial. E muito obrigado, seu Dário. Obrigado, Deus abençoe. Deixo aqui meus votos sempre de paz, amor e unidade. Obrigado. Beijo. Te amamos, seu Dário. Te amo, meu Também amor. quero Até o- agradecer Amém. muito, né, Amém. por esse momento que a gente pode dizer, né, meu bem, que é um dos momentos mais importantes da nossa vida. Amém. Amém. Pela fé, né, que a gente está conduzindo ela cada dia mais forte. Muito obrigado, seu Dário, Amém. né, por essa força, por esse homem de Deus. Amém. Eu estou aqui no nome do João Vitor também, né? Manda um Dar abraço para ele quando você aquele chegar abraço. lá. E a gente espera né, com a nossa história, colaborar, compartilhar com várias histórias assim que podem acontecer, né, e ser espelho também para muitos. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Até o próximo episódio, gente. Paz, amor e unidade.